Fale da Santa Efigênia e da Real Nordeste, e também da Bonfinense, que era da cidade de Senhor do Bonfim da Bahia. Bem-vindo ao canal História Completa. Se você quiser saber de alguma história de alguma empresa, deixe nos comentários. Real Nordeste dos anos 70 a 80. Não há informações específicas sobre a história dessa empresa. Porém, existe uma outra Real Nordeste, uma empresa de ônibus sediada na Serra Preta. A dificuldade existe porque não existe um site oficial dessas empresas. O que se encontra são informações não oficiais na internet. No período que ela atuou, no início dos anos 90 até nos anos 2022, não se sabe sempre se ela está atuando, oferecendo serviço de turismo e fretamento. A Real Nordeste surgiu em Serra Preta, uma pequena cidade do interior da Bahia, conhecido por sua cultura e ricas tradições. A empresa começou a operar no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, com uma frota de ônibus de carrocerias Marco Polo, um dos maiores nomes do setor no Brasil. Apesar de não termos registros oficiais da fundação, é possível que a empresa tenha começado como uma iniciativa local para atender a demanda dos transportes na região. A Real Nordeste não se limitou à Serra Preta. Seus ônibus já foram vistos em várias cidades como São Gonçalo dos Campos, Salvador, Cruz das Almas, Tucano, Salbara, São Lourenço da Mata em Pernambuco e até em Aracaju, Sergipe. Essas rotas sugerem que a empresa atendia tanto o transporte intermunicipal quanto o serviço de fretamento para grupos e turismo, inclusive levando o pessoal da limpeza ou Limpume de Salvador. Os ônibus da Real Nordeste eram carrocerias Marco Polo, uma marca sinônimo de qualidade e durabilidade no transporte rodoviário. Esses veículos eram conhecidos por seu design robusto e conforto, características essenciais para enfrentar as longas distâncias e estradas nem sempre perfeitas do Nordeste. A Real Nordeste pode não ter sido uma gigante no transporte, mas certamente cumpriu seu papel importante para muitas pessoas. Para os moradores de Serra Preta e da cidade vizinha, ela representava a conexão com o mundo lá fora. Para os passageiros, era um meio de chegar ao trabalho, à faculdade ou a um passeio em família. Hoje resta a nostalgia de uma época em que o ônibus era mais do que um meio de transporte. Era uma parte das nossas vidas. Se você conhece alguém que tem alguma informação, foto ou história sobre a Real Nordeste, compartilhe nos comentários. Vamos juntos construir essa parte da história do transporte nordestino. Agora vamos falar da aviação Santa Efigênia. Vamos contar a história de uma empresa que marcou gerações, a aviação Santa Efigênia. Fundada em Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta dos anos 40, do início dos 50, a Santa Efigênia foi uma das pioneiras no transporte urbano e rodoviário da capital mineira. Além disso, ela também atuou no sul da Bahia, onde foi vendida para a Águia Branca em 1969 a parte da Bahia. Foi a segunda aquisição da Águia Branca na Bahia depois da São Jorge. Nos anos 60, a aviação Santa Efigênia chegou no sul da Bahia e expandiu suas operações pela região. Essa expansão foi um marco importante, ligando as cidades, consolidando-se como uma das principais transportadoras da região. Tanto é que quando a Águia Branca aqui chegou, adquiriu os ônibus e a linha da região. Com a venda, marcou o fim de uma era, mas também abriu novas oportunidades para a empresa, que continuou a operar no sul da Bahia sob uma nova administração. Apesar da mudança, muitas pessoas ainda guardam na memória os tempos que os ônibus da Santa Efigênia circulavam pelas estradas e ruas das cidades. Veja aqui alguns depoimentos das pessoas que pegaram esses ônibus naquela época. Quando vejo essa lotação, lembro de passar por debaixo da roleta para não pagar. Era criança. Outro diz: eita saudade dessa época. Lembranças muito boas. Era o melhor que podia naquela época. A cidade agitada nos finais de semana, armazém cheio, lojas cheias, alegrias no rosto, homens e mulheres sorrindo pelas ruas da cidade. Só lembranças. Esse relato mostra como a Santa Efigênia fazia parte do dia a dia das pessoas, criando memórias que permanecem vivas até hoje. Se você tem alguma memória ou história sobre a aviação Santa Efigênia, compartilhe conosco. Agora vamos contar a história de uma empresa que foi essencial para a integração do sertão nordestino com as regiões sul e sudeste do Brasil, a Bonfinense. Fundada na década de 1950 em Senhor do Bonfim, na Bahia. A Bonfinense foi uma das pioneiras no transporte rodoviário de longa distância, oferecendo serviços de qualidade e conectando cidades como Miguel Comum, Petrolina, Euclides da Cunha, Caeté, Brumado
e outros centros urbanos do Nordeste a São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras cidades do Sul e Sudeste. Vamos mergulhar nessa história cheia de desafios, superação e muito serviço prestado à população. A Bonfinense nasceu em Senhor do Bonfim, uma cidade estratégica do sertão da Bahia, conhecida por sua localização privilegiada e por ser o ponto de encontro de rotas comerciais. Fundada na década de 50, a empresa começou a operar uma frota modesta, atendendo principalmente às demandas locais. No entanto, logo percebeu a necessidade de expandir suas operações para atender o fluxo migratório de nordestinos em busca de oportunidade no sul e sudeste do país. A Bonfinense se destacou por oferecer rotas que conectavam o sertão nordestino a grandes centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa também foi uma das primeiras a oferecer o serviço leito, proporcionando maior conforto e segurança para os passageiros que enfrentavam as longas viagens. A empresa tinha um total de 140 ônibus. Operar no Nordeste e no sertão nordestino nunca foi fácil. As estradas de terra, as longas distâncias e as condições climáticas extremas eram um desafio constante. E a Bonfinense, no entanto, conseguiu superar essas dificuldades. Tanto é que em 1982, a Bonfinense foi adquirida pela Gontijo, que chegou no Nordeste já expandindo seus negócios, adquirindo a empresa. A Gontijo, que é uma das maiores empresas de transporte do Brasil. Tanto é que seu fundador, Abílio Gontijo, declarou na época: "Nenhum país como o nosso não temos como parar de crescer. O Brasil é quase um continente e mesmo assim, metade desse território permanece pouco explorado. Havendo oportunidade, nós sempre estamos pensando em crescer." A Bonfinense deixou um legado importante no Nordeste. Além de oferecer um serviço essencial, a empresa gerou emprego e movimentou a economia local. A história da Bonfinense é a história de uma empresa que cresceu junto com o sertão nordestino, enfrentando os desafios e superando obstáculos para cumprir seu papel. Se você já viajou em ônibus da Bonfinense ou tem alguma história para compartilhar, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para essas e mais histórias. Até a próxima.